Pois aí? Vê se está saindo som. Som, aleluia, glória a Deus. Amém? Bom, irmãos, vamos orar, abaixa sua cabeça aí, vamos falar com o Senhor, para que o Senhor fale o nosso coração. Fale o nosso coração. Nós precisamos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor venha, Senhor, derramar em nosso coração, Pai, o Teu Espírito Santo, Senhor, aviva-nos, Pai, aviva a Tua igreja, Pai. Este local, Senhor, sem o Teu Espírito Santo, Pai, é que nem um vale de ossos secos, Senhor, que o Senhor disse, Senhor Deus, o Senhor mostrou para Ezequiel, Pai. A Tua presença é vida, Senhor. O Senhor é o pão vivo, Senhor. O Senhor disse, aquele que tem sede, venha a mim e darei de beber. E como as Escrituras dizem, rios fluirão do seu interior, papai. Então nós pedimos ao Senhor, Pai, que nos leve, papai, a um lugar, Pai, onde o rio possa fluir, Pai. Aonde, Senhor Deus, nós possamos, Senhor, aumentar o nosso relacionamento contigo, Pai, te conhecer, Pai. Porque sabemos que nós não tratamos de religião, Pai, mas sim de uma pessoa, Pai. Sabemos que o Senhor, Pai, o Senhor chorou, Pai, o Senhor sangrou, Pai, o Senhor, Pai, se entristeceu, Pai, o Senhor se alegrou, Pai, pois o Senhor, Pai, é o Deus vivo, Pai, e nós queremos ter relacionamento contigo, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, fala no nosso coração, revele a palavra do Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir, e não aquilo que nós queremos ouvir, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Antes da gente começar na palavra, eu queria ler uma palavra aqui que diz assim, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 12, diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazeis veredas direitas para os vossos pés, para o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? A Bíblia diz para nós seguirmos a paz com todos e a santificação, porque sem a santificação e sem termos paz com os nossos irmãos, nós não veremos a Deus. Amém? Nós servimos um Deus santo, Ele é santo. Neste momento Ele está sentado no seu trono, e os querubins estão dizendo, Ele é santo, Tu és santo, Senhor, Tu és santo, 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 Tu és santo. E eles dizem, dia e noite, Tu és santo, porque nós servimos e temos como Pai o Deus santo. Amém? Jesus, uma vez orando, Ele disse assim, Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Amém? A palavra do Senhor é a verdade, e a palavra do Senhor praticada, ela tem a função de santificação. Amém? Uma vida santa é uma vida separada do pecado. E uma vida separada do pecado, ela só é possível na presença de Deus. Na presença de Deus. Eu posso passar um livro de regra para vocês, eu posso passar costumes para vocês de como adorar a Deus, que isso não vai virar nada. Nós não fazemos parte de uma religião. A religião tenta tornar a pessoa santa de fora para dentro. Mas como Jesus diz, aquele que tem sede, vem a mim e darei de beber. E como está escrito na Escritura, rios fluirão do seu interior. Então, santificação, santidade é o Espírito Santo em nós, operando em nós. Então a santificação, ela é de dentro para fora, de dentro para fora. Uma fonte de águas vivas, igual o Senhor disse lá para a samaritana, você está bebendo dessa água, essa água vai tornar a te dar sede, mas a água que eu tenho, as águas vivas, aquele que beber destas águas que eu tenho para dar, não terá mais sede. Está falando de quem? Do Espírito Santo. E o Senhor disse assim, porque se fará uma fonte a jorrar para a vida eterna. A fonte, ela jorra de dentro para fora. Amém? Essa é a função do Espírito Santo. É nos tornar santos
para que no nosso ambiente, aonde nós estivermos vivendo, aonde nós estivermos presente, no local de trabalho, ou qualquer lugar que eu estiver, eu vou levar a santidade do Senhor naquele lugar. A nossa função é o quê? O apóstolo Paulo fala assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Uma mente santa transformando um mundo corrompido. Amém? Essa é a nossa função. Senão, quando eu tivesse aceitado ao Senhor, eu tivesse confessado e entregado a minha vida ao Senhor, se não tivesse nenhum propósito aqui, o que ia acontecer comigo? Ia ser arrebatado. Para que eu vou ficar aqui? Mas não. A Bíblia diz que nós somos eleitos e predestinados, ou seja, lá no livro do Senhor, Ele escreveu sobre os nossos dias. Ele nos elegeu e nos predestinou como filhos amados para que possamos viver a vontade dEle, porque a vontade de Deus tem propósito. A vontade de Deus aqui na terra tem um propósito. Amém? E o propósito envolve a salvação daquele que está perdido. Amém? Deus é santo, gente. Deus é santo. Seguir a paz e a santificação, senão, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem a paz e sem santidade, pode fazer o que for, você pode orar até os seus dentes cair da boca, você pode vir na igreja, e até pôr uma máquina de picar cartão aqui, você pode picar o cartão que for, você pode ler a Bíblia de cor, decorar todos os versículos. Sem a paz e sem santidade, ninguém verá a Deus. Não tem boca. A gente não pode brincar com essas coisas. Amém? Então vamos começar aqui na palavra de Deus. Hoje nós vamos em... onde nós paramos? Vamos ver se vocês estão por dentro. Não. 16. 16? 16, versículo 24, não é? Aleluia. É que faltou para a gente terminar. Do 24 em diante. Meu pai, tem a Bíblia lá? Tem a Bíblia aí, pai? Tá? Então tá bom. Então vamos lá. Mateus capítulo 17, versículo 24. Bom, 16, desculpa, 24. A gente vai lendo. Gente, hoje é o culto, é a reunião do Tira-Teima, Então eu estou falando, se alguém tem alguma dúvida, pode me brecar e vamos, falar sobre isso. Então vamos dar uma pincelada aí, não é tão profundo a nossa análise, Mas a gente não pode sair com dúvida daqui. Vamos lá. Mateus capítulo 16, versículo 24, nós vamos ler: os discípulos de Jesus devem levar a sua cruz. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Amém? Qual que é a condição de uma pessoa que quer seguir Jesus? Renunciar. Amém? O João Batista, quando ele esteve aqui na terra, ele disse assim: que ele cresça e que eu diminua. Ele foi eleito para ser uma voz do que clama no deserto. Ele veio com uma função. E a função, o propósito não era dele, o propósito era de Deus. Ele veio para cumprir o propósito de Deus. Todos os filhos de Deus têm que estar debaixo do propósito de Deus. E estar debaixo do propósito de Deus exige renúncia. Renúncia. É igual a um casamento. Quanto menos eu penso em mim, mais forte é o laço do meu casamento. Quanto mais eu me entrego à aliança, ao relacionamento de um casamento, mais fortalecido, com mais solidez tem esse casamento. Mas se eu casar pensando só nos meus interesses, provavelmente
essa aliança vai romper. Então, uma aliança com Deus. Nós não servimos um Deus morto, nós não servimos uma religião, nós temos aliança com Cristo, o Deus vivo. Ele é uma pessoa, Ele tem vida, Ele tem vontade. Cristo, amém? O cristianismo é um relacionamento com Deus. E relacionamento, a gente não consegue viver um relacionamento baseado em regras, em costumes. Não. É no amor. Devemos amar o Senhor, renunciar os nossos interesses. E outra coisa, gente, é que a gente é meio teimoso. Vamos falar a verdade, né? Porque os pensamentos do Senhor, será que os pensamentos do Senhor são melhores do que os meus para mim mesmo? O que vocês acham disso? Será que Deus tem capacidade de planejar uma vida maravilhosa, próspera para mim? Ainda que eu não tenha muitas coisas materiais, mas eu estou falando de paz, prosperidade não é só materiais, bens materiais, né? É aquela vida e vida com abundância que o Senhor prometeu para a gente. Será que Ele tem capacidade? Claro, é Deus, gente. Ele é Deus. Ele fez tudo que nós sabemos e conhecemos e não sabemos em 6 dias. É o Todo-Poderoso. Amém? Quer ver em João, capítulo 6, versículo 38, eu quero ler, eu fiz uma anotação aqui. João, capítulo 6, versículo 38. Olha o que o Senhor Jesus disse quando Ele estava aqui. Quando Ele estava? Não, Ele está, né? Versículo 38, Ele diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus disse: eu vim para não fazer a minha vontade. Jesus tinha a vontade dele? Ou Jesus era um robô? Não, Jesus tinha a vontade dele, mas ele diz: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Qual que é a prova que Jesus tinha a sua vontade própria? Nós temos uma das provas que ele estava lá no jardim, no Getsemane, né? E ele orou ao Pai dizendo o quê? Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade. Qual que era a vontade dele? Não ir para a cruz. Por isso que esse dia eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa falou assim para mim: a gente tem que sentir, né? Sentir Deus. Eu falei: cuidado, hein? Cuidado com o sentimento, porque às vezes o sentimento pode te levar para longe da presença de Deus. Você vai servir a Deus só quando você está sentindo Ele. Então, se você não sentir nada, você acha que Deus está longe? Deus está. Deus está presente. Jesus foi para a cruz, só que o sentimento dele, a vontade dele já não era de ir para a cruz. Então, quer dizer que ele não estava no propósito de Deus, indo para a cruz? Estava. Mas se você for pelo sentimento, então ele não estava no propósito de Deus, porque ele não estava sentindo vontade de ir para a cruz. Vocês estão entendendo? A fé não sente. A fé sabe. Jesus não sentia vontade de ir para a cruz, mas sabia que ele tinha que ir para a cruz. Por quê? Porque era o propósito do Pai. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amém? Por isso que ele diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo como ele negou. Ele negou. Ele negou o seu eu, ele negou a si mesmo para fazer a vontade do Pai. Porque a vontade do Pai, ela tem três etapas: boa, agradável e perfeita. Amém? Quanto mais a gente investe nessa eleição que nós temos, quanto mais a gente entra nesse rio da vontade de Deus, mais nós vamos nos envolvendo com Deus e mais firmes a gente vai estando na fé e na nossa eleição. Amém, irmãos? O problema é nós começarmos a caminhada cristã e olhar para as coisas que ficaram para trás. É igual o povo que saiu do Egito. Enquanto ele estava passando, né, pelo deserto, começaram a pensar nas coisas que ficaram lá no Egito. O que eles tinham de bom lá no Egito. E renunciar, se a gente não tomar cuidado,
a gente começa, né, a trazer a memória. Ai, como era bom quando eu ia pro risca-faca. Ai, quando eu fazia o churrasco e tomava uma caipirinha. Ai, eu ficava assim. Ou, ai, quando eu dava uma cheirada. Ou, quando eu dava umas paqueradas, pulava a cerca, sei lá. Começa a lembrar das coisas que renunciou. Quando começa a chegar nesse estágio, é porque o relacionamento presente não está sendo desfrutado. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então, quanto mais nós investirmos nessa eleição, nessa vocação, mais firme nós vamos estar na fé. Paulo fala assim, uma coisa eu faço, eu prossigo, né, para o alvo. Ele deixa as coisas para trás e prossegue para o alvo, pela soberana vocação em Cristo Jesus. O que passou, passou. Renúncia. Jesus está falando de renúncia. Amém? Lembra da parábola do semeador? Aquele semeador que saiu a semear, um pouco de semente caiu ao pé do caminho, outro pouco de semente caiu no meio de pedregais, outro pouco de semente caiu no meio dos espinhos e outro pouco de semente caiu em terra boa. Lembra daquela semente que caiu no meio dos espinhos? Ela começou a crescer, mas os espinhos sufocou ela e ela se tornou infrutífera. O que é renúncia? Renúncia é a gente pegar um podão e acabar com aquele monte de espinho para que a semente venha germinar, não tenha nenhum impedimento e ela atue naquilo que ela nasceu para fazer. A gente tem esse cuidado, a gente tem que ter na nossa vida. Cuidado com o sufocamento, renúncia. Cuidado com aquilo que está vindo ao nosso ouvido. Cuidado com quem nós estamos andando. Porque às vezes a gente está recebendo conselhos e orientações de pessoas que não conhecem a Cristo e isto está influenciando no nosso cristianismo. Cuidado, gente. As pessoas têm um conceito errado sobre amor. Se você andar no amor, provavelmente você vai ofender muita gente, porque aquele que ama, muitas das vezes, confronta ideias. Por quê? Porque o seu objetivo é o quê? É amar a pessoa, é o bem da pessoa. E muitas das vezes, você corrigir rotas de pessoas que estão cegas, você vai ofendê-las. Olha onde eu estou indo, meu Deus. Amém? Vamos voltar para a palavra. Isso aqui é a conversa para outra hora. Versículo 25 diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Eu quero ler Mateus 13, 44. Está aí para trás, quer ver? Ó? Só para a gente dar uma clareada nesse versículo. 13, 44 fala assim, gente, ó. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Agora eu te perguntar uma coisa, qual que é o preço do reino? Sabemos que a salvação é pela graça, não é? Nós fomos salvos pela graça. E o reino? Qual que é o custo do reino? Vai e vende tudo o que tem. Então o que custa o reino de Deus? Tudo. Renúncia. Quando nós renunciamos, né, nós temos que investir tudo que nós somos, tudo que nós temos. E quanto mais a gente aplicar essa palavra, parece que é difícil, mas quanto mais nós aplicar essa palavra no nosso coração, mais de Deus nós vamos ter. O problema, sabe o que é? Que às vezes a gente substitui a presença de Deus. Ah não, Senhor, eu te quero 70%, 30% eu vou ficar. E fica nisso, e às vezes até cai, a gente não progride. Deixa eu te perguntar um negócio. Se você for lá no mercado e comprar uma garrafinha de água e tiver lá no rótulo, 98% água da fonte, 2% do esgoto, você vai beber? Hã? Por quê?
Aí a gente quer, né, que Deus toma conta da nossa vida do jeito que a gente quer. Aí a gente canta louvor, né? Tudo entregarei. Acorda no outro dia, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Amém? A gente tem que tomar cuidado, gente. Né? O cristianismo é como a construção de um muro, né? Ela não pode parar e nem retroceder. A gente tem que ir avançando, construindo a nossa vida cristã, buscar alegria no coração, sabe? Eu tenho orado para o Senhor avivar a igreja dele, para o Senhor derramar o seu Espírito Santo sobre a igreja. A gente pode pedir qualquer coisa, gente, mas a oração mais importante que nós vamos fazer é a oração para que o Senhor derrame o seu Espírito Santo sobre nós. Sem o Espírito Santo, é que nem nós falamos no outro culto, é um carro sem motor. Não funciona, não vira nada. Nós vamos nos reunir e a nossa vida não vai mudar, e as mesmas coisas vão acontecer, e a gente vai se aborrecer, e não vai... O Espírito Santo, ele é a rocha, ele é o alicerce da igreja, é o Espírito Santo, ele é o alicerce da nossa vida, ele é a base da nossa vida, o Espírito Santo de Deus. Amém? Alguém tem alguma coisa para perguntar? Vocês estão entendendo tudo então, hein? Nossa, que bom, hein? Né, pai? Então vamos continuar aqui. 26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Oh, meu Deus! O que dará o homem em recompensa da sua alma? Qual que é o prazer do mundo? É ver o camarada ser formado, é ver o camarada ter um monte de diploma. Não estou falando que isso é errado não, gente, né? É ver prosperar e ser um grande empresário e ser rico e né? E Deus? Claro que Deus quer nos tornar prósperos. Você acha que eu, né, na minha ignorância, eu sendo rico, morando numa mansão, gostaria de bem do outro lado do muro, deixar o meu filho morando num barraco? Não, né? Qual que é o meu desejo? De ter o meu filho junto comigo. A minha riqueza é a riqueza dele. Você acha que Deus não pensa assim sobre seus filhos? Amém? Né? Mas o que adianta? Gente, a vida passa tão rápido. Eu já estou com 35 anos, não parece, mas já estou com 35 anos. Está entendendo? Passa tão rápido. E a maior parte da nossa vida, a gente perde tempo com coisa inútil, coisa fútil. Eu, numa parte da minha vida, eu queria ser né? Vou ganhar, vou trabalhar, vou conquistar, vou ter bastante dinheiro e não sei o que lá, e papapá, e eu tenho o espírito de empreendedor. Isso está dentro de mim. Até que, quanto mais eu fui me achegando a Deus, mais Ele foi abrindo meu entendimento para buscar as verdadeiras coisas. Jesus disse assim: não ajuntais tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem, né, tudo consome, e os ladrões roubam. Mas nós que somos cidadãos dos céus, ajuntai tesouro no céu. Por que eu devo ajuntar tesouro no céu? Porque são tesouros eternos. Aqui tudo vai passar, ninguém leva. E sabe de uma coisa? A Bíblia diz assim, né? Que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? E eu te pergunto, tem muita gente também que está na miséria, no sofrimento, e depois que morrer, se morrer sem Cristo, vai viver eternamente sofrendo. Já parou para pensar nisso também? Tem muita gente pobre, nós todos somos pobres, mas tem muita gente sofrendo, e se morrer sem Cristo, eternamente vai sofrer. Sofre nessa vida e sofre na outra vida. É só sofrimento. Amém?
Eu quero ler uma passagem em João 5,14. Olha que interessante. Quer ver? Vai complementar o que eu estou falando. João 5,14. Oh, eu estou em Lucas. João 5,14. Lembra daquele paralítico que estava lá no banco, perto do tanque de Betesda? Né? O Senhor, ele começou a reclamar: ah, Senhor, eu estou aqui já faz tempo, né? Toda vez que eu vou passar, vem um espertinho e passa na minha frente. Jesus curou ele, tudo, né? Ele pegou a cama dele, deu na canela. Aí mais tarde o Senhor encontrou ele. Olha o que o Senhor falou para ele, no versículo 14. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Gente, a Bíblia fala que esse cara estava, 38 anos, paralítico. Será que tem coisa pior do que viver uma vida nesse estado de sofrimento? Se ele voltasse para o pecado e morresse nos seus pecados, ele iria para o inferno. A Bíblia diz assim que o salário do pecado é a morte, e só existe morte na ausência de Deus, e só existe um lugar aonde o homem ele vai viver longe da presença de Deus, aonde não há presença de Deus, no inferno. Eu já lia isso muitas vezes, até que um dia eu tive um entendimento. Falei: opa, peraí, esse camarada aqui, se ele voltar a pecar, o pior que ele pode viver é longe do Senhor. Amém, irmãos? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos tocar o barco. Versículo 27 diz assim: porque o Filho do Homem virá, o Filho do Homem virá, na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Já passou na sua cabeça, na minha com certeza, tipo assim: para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou ajudando fulano? Eu poderia agora, nesse momento, estar dentro da minha casa, deitado no sofá. Para que eu vou manifestar o reino? Uma coisa que eu aprendo aqui é que renúncia tem recompensa. Amém? O Senhor virá e nos dará a sua recompensa. Tudo que nós fazemos ou investimos no reino, nós seremos recompensado. Amém? Não que nós devemos fazer, com esse objetivo. Senhor, tem a cardenetinha lá da recompensa, do galardão de Deus. Hoje, Senhor, eu fiz isso. Até o dia que o Senhor voltar, vamos colocar aí 10% de juro ao ano. De 10 vai virar 100, hein, Senhor? Não, nós temos que, servir a Deus por amor. Por amor. Porque se a gente não faz por amor, a gente faz por idolatria. E a idolatria é o pior pecado que existe. Amém? Colossenses capítulo 3. Vamos ler aqui. Mas nem amém vocês estão falando, hein? Será que você está acontecendo, gente? Colossenses capítulo 3. Filipenses, Colossenses capítulo 3, versículo 23. 3:23. Versículo 23 fala assim. Vocês estão procurando aí? Show? Show, Elino? Pode ir? Diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Amém? Nós temos que ter em mente que na Igreja de Cristo nós fomos chamados
para servir, gente. Amém? Servir a Cristo. Como é que eu sirvo a Cristo? Quem sabe me falar? Como é que eu sirvo a Cristo? Como é que eu sirvo o Senhor? Quem sabe me falar? Servindo uns aos outros. Amém? Lembra aquela passagem que o Senhor, no dia do Senhor, Ele vai colocar as ovelhas do seu lado direito e os bodes do lado esquerdo? E vai dizer para as ovelhas: entrai, benditos do meu Pai, para o gozo eterno que está preparado para vós desde antes da fundação do mundo. Porque eu tive sede, fome, estava nu e eu estava preso, estava doente, e vocês me amaram e se compadeceram de mim, e nesses momentos todos vocês estiveram presentes. Quando é que nós fizemos isso, Senhor? Quando vocês fizeram a um desses pequeninos. E dos bodes, o que o Senhor falou? Apartai-vos de mim, malditos do meu Pai. Olha que palavra forte, para o fogo eterno. Porque eu também estava na mesma situação, estava com fome, estava nu, eu estava doente, estava preso. Quando é, Senhor, que nós deixamos de te servir? Quando vocês não fizeram a um desses pequeninos. Amém? Somos filhos de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Imitar a Cristo é só a gente ver o que o Senhor falou, que está escrito aqui nessa palavra. Em Filipenses, a palavra diz em Filipenses que ele renunciou à sua divindade. Tem uma palavra lá, como é que fala? Aniquilou-se a si mesmo e tomou a forma de homem. E sendo homem, humilhou-se mais ainda, tomando a forma de servo. Sabe que muitas das traduções que está na palavra servo significa? Escravo. E o escravo não tem vontade própria. Ele sempre está fazendo aquilo que o Senhor quer. Amém? Só que a Bíblia diz que Cristo, um dia, que encontrar de Cristo, o Senhor falou assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Foi o galardão, foi a recompensa que ele teve pela obediência a Deus. O nome de Cristo é sobre todos os nomes. E um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é a recompensa pela sua obediência. Obedeceu a Deus, ele recebeu a recompensa. Nós, filhos, também receberemos. Amém? Continuando, 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém? Aqui está falando o apóstolo João, quando ele teve a visão de, quem sabe falar? Apocalipse. Ele viu a vinda do Senhor e a sua glória, a sua majestade. Tem alguns camaradas aí que diz que João está vivo até hoje, mas não é nesse sentido, não é dessa maneira. É a visão do Apocalipse que o apóstolo João recebeu. E curioso, o apóstolo João foi o único dos apóstolos que não morreu, de morte matada, vamos falar assim. Ele foi o único que morreu de causa natural, de velhice, não sei. Foi o único. O resto, um foi desfolado, o outro foi decapitado, o outro foi crucificado, o outro foi cortado, Ele foi o único. Amém? Bom, então aqui nós acabamos Mateus capítulo 16 e a gente vai começar no capítulo 17. Temos um tempinho ainda para a gente ler. Então ficou bem claro aqui esse capítulo assim, gente? Alguém tem alguma coisa para perguntar? Tem não? Então tá bom, então vamos acelerar o pega aqui.
No capítulo 17 de Mateus, versículo 1 diz assim, vai falar da transfiguração. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Para aí que eu quero falar um negócio sobre isso. Há um tempo atrás, eu e o meu irmão e algumas pessoas, nós entramos num debate, falando que quando uma pessoa morria em Cristo, ela permanecia num estado inconsciente até que Cristo se manifestasse na sua vinda, e as pessoas, despertaria e ia reinar com Cristo. Mas aqui está a prova de que quando nós morremos em Cristo, nós estamos cientes no reino do Senhor. Moisés e Elias apareceu falando com Cristo. Ou seja, eles já sabiam do propósito da vinda de Cristo. Amém? Outra prova é quando Cristo estava na cruz, crucificado, tinha 2 ladrões, um de cada lado. E um falou assim, desce daí, salva-te a ti mesmo. Salvou a tantos, desce daí. O outro falou, fica quieto aí, rapaz. Nós somos bandidos, nós coisa ruim. Esse nada fez para merecer estar aqui. Aí ele olhou para o Senhor e falou assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. O que o Senhor falou para ele? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Amém? Aí Jesus inaugurou o paraíso com um ex-bandido, porque confessou ele. Então, ele caiu por terra esse negócio de ficar dormindo, morreu, vai ficar lá meio sonolento, Não, nós já vamos nos encontrar com o nosso Senhor. Amém? Aleluia, glória a Deus. Versículo 4 fala assim, e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. O que Pedro queria fazer aqui, gente? Queria adorar Elias, queria adorar Moisés e adorar a Cristo. Opa!